ainda assim, tive erros e acertos, assim. Eu cometi o erro de ler os livros tudo. Isso aí Meu Deus. foi o erro, cara. Porque pra parte de engenharia eletrônica, como eu tava na Unesp, eu tinha acesso à biblioteca da Unesp. E tava em pandemia, cara. Eu era o único aluno da Unesp. Pô, nem os professores estavam indo e eu tava indo lá, entendeu? E aí eu mandei um e-mail pro João, da biblioteca. Lembro até hoje, o cara foi muito, muito gente fina. Eu pedi pra ele, expliquei a situação, pô, eu tô estudando pra um concurso tal, eu queria ter acesso a esse livro. Será que eu posso alugar aí? E aí o cara foi lá na biblioteca, só abriu a biblioteca só pra mim pegar os livros e falou, cara, pode ficar com os livros aí por tempo determinado, a pandemia, ninguém tá usando. E aí, tipo, o tempo de você ficar com o livro no máximo era, tipo, uma semana, você renova mais 3 vezes, eu acho. Você poderia ficar um mês com o livro. Eu fiquei, tipo, 12 com os livros em casa, assim. E aí, eu li todos. Era meu hobby, assim, eu chegava de noite, assim, pô, trabalhei e Que tal. hobby gostoso, cara. Eu ia lendo os livros, cara, eu pegava, pô, eu li o livro inteiro de controle, li o livro inteiro de eletrônica, li o livro inteiro de circuito. Em tese foi bom, em tese foi ruim. Eu aprendi muito, indiscutivelmente. Assim, quando eu terminava os livros, cara, pô, eu sei, vai passando uma flashback na sua cabeça, assim, dos professores ensinando. Tudo que estava desconectado, que você falava assim, por que esse cara tá explicando isso? Começava a se conectar, sabe? Você começava a entender o porquê das coisas que estavam rolando. Inclusive, você começava a perceber até as besteiras que eles tinham falado na aula, sem perceber que eles tinham falado, sabe? Então, isso daí foi bom. Mas é muito improdutivo, cara. Porque eu não conseguia ler, pra um livro inteiro, eu gastava, tipo, um mês pra ler ele. Entendeu? Então era um mês inteiro para ler um livro sem fazer uma questão. Só ler o livro. E aí, no fim, ainda eu tinha que fazer muitas questões. Então, particularmente, foi bom porque eu aprendi muito. E aí, eventualmente, eu fui ficando muito bom em engenharia eletrônica, etc. Mas foi melhor para a teoria do que para a prática. Assim. Se eu tivesse gastado o mesmo tempo que eu fiquei lendo os livros, só lendo um resumo e feito questões, nesse mesmo tempo, pô, eu tinha tirado 3 vezes mais nota na prova. Talvez eu saberia menos engenharia eletrônica do que eu sei. Mas para passar na prova é muito mais eficiente você fazer muito mais questões, entendeu? Do que ficar estudando a teoria sobre como você troca a lâmpada. É mais fácil você ficar trocando a lâmpada várias vezes. Até porque quando você pega uma questão que ela tem um conceito muito complexo, a questão te ensina o conceito. Tinha um professor que ele falava um negócio que é muito interessante. E eu faço essa analogia para as questões. Ele falava o seguinte, que tinha um erro que os alunos dele sempre cometiam. Fazia a prática e tal, e aí fazia um relatório da prática, né, da faculdade e tudo mais, e colocavam no final do relatório. A prática se mostrou condizente com a teoria. Quem nunca escreveu isso no relatório? Podia ter você escrever isso daí, velho. A conclusão do relatório, do relatório de prática é que a prática se mostrou condizente com a teoria. E aí ele falava, ele xingava, cara, ele ficava bravo falando, pô, cara, não existe isso de a prática ficou condizente com a teoria. Não é a teoria que dita como a prática deve funcionar. A física, o universo, a natureza, eles funcionam como eles bem querem. A gente que cria a teoria para tentar descrever. Então é a teoria que é condizente com a prática, não é a prática que é condizente com a teoria. Entende? Então, no âmbito de concurso e tudo mais, eu penso que, pô, cara, não faz sentido você ficar tentando estudar teoria para conseguir fazer as coisas na prática. É muito melhor você estudar as coisas na prática e a teoria tem que explicar por que as coisas funcionam desse jeito. Porque elas já são assim, entendeu? Então, só que eu demorei pra perceber isso. Já tinha passado a prova e tudo. Deu certo no fim das contas. Deu certo. Eu só acho que eu patinei no gelo por um tempo, entendeu? Sim. Tive que, pô, dava pra mim ter feito o trajeto de A, B indo reto e eu dei algumas voltas ali pra chegar. Mas cheguei, entendeu? Sim.